Preocupação no Flamengo. Contratações travada. Flamengo denunciado. Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, beleza? Tudo bem? Estou chegando mais uma vez aqui no canal Nick Fla com notícias bombásticas do meu, do seu e do nosso Mengão. Já quero começar o vídeo de hoje falando sobre o Flamengo ser denunciado. Mas calma, você que não é inscrito no nosso canal, te peço com toda a humildade do mundo que você se inscreva em nosso canal, deixa o teu like e ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E só para lembrar, meus amigos, é de graça e você ainda ajuda muito no nosso crescimento, beleza? E vamos às notícias porque o Flamengo tá tendo uma semana agitadíssima. É isso, meus amigos. E o Flamengo pode ser denunciado na FIFA, meus parceiros. É isso mesmo. Isso porque, segundo informações, o Cruzeiro estuda possibilidade nos bastidores de fazer uma denúncia na FIFA contra o Flamengo. E vale lembrar que o Flamengo fez várias propostas para tentar a contratação do atacante Caio Jorge do Cruzeiro, propostas essas negadas pelo Cruzeiro. Mas o Flamengo, mesmo com as negativas do Clube Mineiro, tentou uma negociação com o atacante do Cruzeiro ali, oferecendo um salário maior, um projeto esportivo melhor a que ele tem no Cruzeiro, e isso não soou bem dentro da diretoria do Cruzeiro, que pretende ir à FIFA denunciar o Flamengo por assédio. Segundo os dirigentes do Cruzeiro, o Flamengo tentou assediar o jogador com o dobro do salário, com um novo projeto esportivo para tentar fazer com que o jogador forçasse uma saída do Cruzeiro. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que realmente vai acontecer, né? É engraçado, né? Quando algum clube vem tentar tirar jogador do Flamengo e antes de receber o sinal verde do Flamengo já negocia com o jogador, ninguém fala nada. Agora, quando o Flamengo tem interesse no jogador e negocia com o clube primeiro, porque o Flamengo negociou primeiro com o Cruzeiro e depois o Flamengo foi até o Caio Jorge. É claro que para o Flamengo ter ido ao Cruzeiro fazer uma proposta, o Flamengo teve que receber o aval do jogador. Até porque ninguém vai fazer uma proposta para ninguém sem ter a certeza que o atleta vai querer vestir a sua camisa, né? Então, o Flamengo fez isso. O Flamengo negociou com o Cruzeiro, negociou, claro, com o jogador, mas infelizmente teve a negativa do Cruzeiro, que agora o Clube Mineiro pretende ir à FIFA fazer uma denúncia contra o Flamengo. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver aonde vai terminar essa situação. Beleza, meus amigos? Meus amigos, vamos falar agora sobre contratações travadas. É isso, meus amigos. Está sendo uma preocupação muito grande no Flamengo essa janela de transferências. Isso porque o presidente BAP, no final da temporada passada, abriu o bocão e disse que o Flamengo está bilionário, que o Flamengo tem R$ 1 bilhão para gastar com contratações e que não iria permitir que clube nenhum brasileiro investisse mais na janela do que o Flamengo. Rapaz, isso aí atrapalhou, foi a vida do Flamengo. É isso mesmo, isso só atrapalhou o Flamengo. Haja vista que o Flamengo tentou a contratação do Caio Jorge. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros na contratação do jogador. Na minha opinião, 30 milhões pelo Caio Jorge já é um absurdo. Mas a diretoria do Flamengo ofereceu isso ao Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez? Flamengo está com dinheiro, eu quero 50 milhões de euros. Se quer o jogador, paga 50 milhões de euros. O Flamengo tinha interesse na contratação do goleiro Gabriel Brazão do Santos. O Flamengo estava disposto a pagar 10 milhões de euros. O Santos pediu 15 milhões de euros para negociar o jogador com o Flamengo, até que o jogador não quis vir para o Flamengo para não ser reserva do Rossi. Ou seja, as falas do presidente BAP só vêm atrapalhando o Flamengo no mercado da bola. Isso porque os clubes agora vão supervalorizar os seus atletas quando falar que o negócio é com o Flamengo. Então, o presidente BAP, eu acho que
tem que trabalhar um pouquinho caladinho nos bastidores, porque o Flamengo construiu uma linda história. O Flamengo se reestruturou desde o tempo do Bandeira de Melo. E não é justo que o presidente atual jogue tudo no lixo por questões de, eu acho que, loucura, né? Porque haja vista que ele foi presidente de grandes empresas e onde essas empresas estão? Estão no fundo do poço. A gente não pode deixar que a mesma coisa aconteça com o Flamengo. O Flamengo está estruturado, o Flamengo tem dinheiro para contratar, mas o Flamengo não pode fazer loucuras financeiras. E até agora, o Flamengo só contratou o Vitão do Internacional. Isso porque o Flamengo perdoou a dívida que o Inter tinha com o Flamengo. Senão, nem o Vitão o Flamengo teria contratado. Porque o Flamengo já tinha interesse no Vitão há muito tempo. E o presidente do Inter bateu o martelo em não negociar o Vitão. Mas o Flamengo foi lá, negociou, conversou, perdoou a dívida que o Inter tinha com o Flamengo, que era de 4,5 milhões de euros, ou seja, 35, 37 milhões de reais. E o Flamengo teve que pagar mais 5 milhões de euros para contratar o Vitão. Só assim que o Inter fechou o negócio, porque o Inter estava querendo 12 milhões de euros na contratação do Vitão, e o Flamengo quase deu isso para o Internacional. Ou seja, algumas coisas acabam atrapalhando a vida do Flamengo. O Flamengo que vem fazendo sondagens aí, depois de tentar o Caio Jorge, depois de tentar o Gabriel Brazão, o Flamengo agora mira o seu canhão para tentar a contratação do Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. O jogador está prestes a deixar o clube. Isso porque o Al Hilal está esbarrando aí na quantidade de estrangeiros e pretende negociar algum jogador estrangeiro que tem no elenco. E o Marcos Leonardo pode ser esse jogador. Segundo a imprensa saudita, o Al Hilal pede cerca de 25 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo. O Flamengo queria pagar 30 milhões no Caio Jorge. Por que não pagar agora 25 no Marcos Leonardo, que na minha opinião é muito melhor e mais pronto do que o Caio Jorge? Tomara que a diretoria do Flamengo foque e consiga essa contratação. Até porque o Marcos Leonardo é um jogador muito bom e vai elevar ainda mais o nível do elenco rubro-negro. Mas, para que isso aconteça, o nosso presidente tem que trabalhar um pouco mais em silêncio. E você, o que acha? As falas do BAP têm atrapalhado o Flamengo? Deixa aqui a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós. Beleza? Meus amigos, você que chegou até aqui, meu muito obrigado, que Deus te abençoe e não se esqueça, deixa o teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe com geral. Beleza? Tamo junto, valeu e fui!